Bem-vindos, queridos amigos e amigas, Grupo Espírita Paulo de Tarso. Hoje, recebendo uma tarde especial, recebendo nosso amigo, irmão, colaborador, instrutor, conhecedor das obras de André Luiz, que vai nos trazer o seu conhecimento sobre ela, para que também possamos nos instruir. E antes dele começar, devido a fatos que aconteceram um pouquinho antes, vamos fazer uma oração do Pai Nosso. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Carmélio, irmão querido, mais um encontro. Após a guerra, voltamos. Estamos de volta. É isso aí, faz parte. O que você trouxe para a gente hoje, meu irmão? Para a gente... Nós estamos dando continuidade ao estudo de André Luiz, estamos na parte 13, em que eu vou até pedir, se possível, ao amigo Itamar colocar o slide, não sei se é possível, né? Hoje é um dia típico, então vamos tentar fazer o que é possível. Então, nós estamos estudando a parte 13 do nosso livro, dos livros de André Luiz, e nós estamos dando continuidade, e hoje vamos apresentar algumas obras importantes. Uma delas, conforme vocês vão acompanhar no slide, está no livro No Mundo Maior. No livro No Mundo Maior, o assunto que nós iremos desenvolver se encontra no capítulo 3º, de nome, A Casa Mental, em que Calderaro está explicando a André Luiz em que o nosso psiquismo, a nossa mente, ela tem algumas atuações, operam forças no nosso psiquismo, que é subdividido, digamos assim, segundo Calderaro, numa casa com 3 ambientes. O porão, o primeiro andar da casa, que é o pavimento principal, e o segundo andar da casa, que é justamente o ambiente em que a nossa angelitude, o material divino, encontra-se com todos nós. Então, Calderaro, ao explicar isso para André Luiz, no capítulo 3º, A Casa Mental, ele enfatiza, existem diversos assuntos desse capítulo 3º. Um deles, impulsos automáticos. Impulsos automáticos são velhos condicionamentos que nós temos de vidas passadas, em que vamos discernir, refletir e procurar fazer a separação daquele comportamento favorável para aquela encarnação ou de uma tendência perigosa. E o Calderaro, nesse capítulo 3º do livro No Mundo Maior, de nome A Casa Mental, ao mencionar esses impulsos automáticos, eles acontecem, tais impulsos, no nosso inconsciente. São vidas passadas, os seus hábitos e tendências. Então, existem hábitos, características, mentalidades que podem acontecer nesta encarnação quando tais hábitos, tais pensamentos, características, com as leis divinas. Mas existem alguns hábitos em todos nós em que nós, infelizmente, criamos violações com as leis divinas. Então, a questão é o seguinte: impulsos automáticos. Vocês estão acompanhando no slide. Esse assunto eu destaquei para hoje, do livro No Mundo Maior, capítulo 3º. Esses impulsos automáticos, eles não devem ser automáticos. Devemos estudar, refletir, observar. Impulsos podem ocorrer em nossa vida.
a fim de que evitemos justamente aquele comportamento que são nocivos, para que possamos entender melhor e fundamentar esse assunto, impulsos automáticos, do capítulo 3 do livro do Mundo Maior. Eu vou pedir para o Paulo ler, por gentileza, Paulo, a questão do Livro dos Espíritos, a questão 463 do Livro dos Espíritos, em que esta questão, Allan Kardec pergunta se o primeiro impulso é sempre bom. E a resposta próximo disso diz o seguinte: o primeiro impulso pode ser bom ou não, depende da natureza do espírito. Isto é, se a minha natureza já entendeu que a vida tem um valor espiritual, esse meu primeiro impulso, ele vai naturalmente representar um equilíbrio, um esforço para que eu possa agir segundo o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Então, eu vou pedir para o Paulo ler, por gentileza, Paulo, a questão 463 do Livro dos Espíritos, em que vai fundamentar esses tais impulsos automáticos que pode ocorrer em nossa vida ou não. Aí devemos discernir. Pode ler, Paulo, por gentileza? Ok. Essa questão está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais, capítulo Perfeição Moral. Disse que o primeiro impulso é sempre bom. Aqui, Kardec faz um afirmativo. Uhum. Isto é certo? Pode ser bom ou mal, dependendo da natureza do espírito encarnado. É sempre bom para aquele que escuta os bons e as boas inspirações. Agradeço, Paulo. Então, meus amigos, é interessante entendermos que a vida ela vai apresentar para todos nós desafios, necessidades expiatórias, provas, obstáculos a serem suplantados, e devemos nos instruir com esses temas em que o André Luiz ele orienta todos nós nesses diversos livros, com seus diversos capítulos. Então, a nossa vida não pode ser uma atitude irrefletida. Não podemos criar esses impulsos sem análise, sem avaliar, sem discernir. Porque se eu agir no primeiro impulso, eu posso, primeiro, alimentar uma auto-obsessão e, por sua vez, uma obsessão. Se eu agir no primeiro impulso, eu estou vivendo uma indisciplina. Eu não consigo estabelecer em minha vida a orientação do Mestre Jesus: vigiai e orai. Diante disso, precisamos desenvolver algumas iniciações espirituais, algumas tarefas em que o Evangelho convida todos nós a sermos grande. Vós sois deuses. Então, diante disso, os impulsos, eles nascem de vidas passadas, personalidades. Essas personalidades devem ser evangelizadas, crucificadas. Essas personalidades devem se equilibrar em prol da personalidade em Cristo. E, para tanto, Jesus orientou no seu evangelho. Ele diz o seguinte: quem quiser seguir os meus passos, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo, negar os impulsos que vão violar as leis divinas, negar os impulsos que vão apresentar em mim, perigosamente, aquele temperamento, aquele comportamento que são nocivos, venenosos no meu dia a dia. Então, meus amigos, vamos agora para o segundo retângulo do slide, Livro Nosso Lar, capítulo 1, de nome Nas Zonas Inferiores. André Luiz, nesse livro Nosso Lar, o consagrado livro Nosso Lar, esse primeiro capítulo cita e menciona ele no ambiente do umbral. E o nosso André Luiz, no umbral, ele desenvolve
ele vive reflexões profundas. André Luiz, nesse ambiente sombrio, ele fez algumas drenagens, isto é, ele esgotou alguns resíduos mentais que ele criou, impregnou no seu perispírito quando ele estava no nosso mundo carnal. Como é que ele impregnou o seu perispírito? Através de vícios, como sabemos, através do suicídio inconsciente, em que existem pensamentos que são verdadeiros suicídios inconscientes. O ódio, a vingança, tais pensamentos que se refletem na vida concreta, esses pensamentos nocivos, eles vão diminuindo, eles vão dissolvendo o princípio vital, a vitalidade que o fluido universal me ofereceu para que eu pudesse viver essa dimensão física. Então, o André Luiz, no umbral, ele fez a drenagem, isto é, ele começou a drenar os resíduos mentais. Como é que esses resíduos mentais nasceram? Através de comportamentos que violam as leis divinas. A impaciência é um resíduo mental. A irritabilidade é um resíduo mental. A falta de confiança em Deus, a incerteza do amanhã, tais comportamentos expressam venenos. E, por sua vez, todos eles podem conduzir a gente a uma espécie de suicídio indireto. E André Luiz, em pleno umbral, ele viveu arrependimento eficaz. O que significa arrependimento? Isto é, ele dá o primeiro passo, segundo o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, do livro Céu e Inferno, a obra consagrada de Allan Kardec. Segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º, da primeira parte, artigo 16 do Código Penal da Vida Futura. Nesse artigo 16, Allan Kardec orienta que existem três condições para que possamos superar uma falta, um erro, um equívoco que comprometeram a nossa encarnação. Se eu errei, eu preciso recomeçar. Para isso existe a reencarnação. Eu vou voltar à carne para recomeçar. É o recurso de emenda, segundo André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos. Então, a primeira condição, no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, segundo Allan Kardec, primeira condição, arrependimento. Tem que ser eficaz, não pode ser aparente. O arrependimento, quando ele acontece no nosso coração, e aconteceu com André Luiz no umbral, porque ele fez uma oração. Ele lembrou que a vida tem um autor. E ao agir desta forma, o André Luiz, ao orar, esse arrependimento gerou no seu halo vital, na sua aura, no seu perispírito, luzes, luminosidades. Diante disso, André Luiz foi socorrido pelo Clarence, porque ele identificou essa verdade do arrependimento, por isso que é eficaz, na sua aura. E o Clarence se apresentou e levou ele através de 2 enfermeiros. E o André Luiz chegou a uma conclusão que vai servir para todos nós, meus amigos. Qual seja essa conclusão? Está aí, à direita do retângulo, seguindo a seta. André Luiz diz o seguinte: suai agora para não chorar de depois. É uma orientação profunda. Vou repetir. Suai agora para não chorar de depois. Suai, justamente, é a lei do esforço. Não existe na doutrina espírita critérios aleatórios. Nada é de graça. Tem que ter o esforço. E quando você se esforça nesta vida, no sentido espiritual, se identificando que você é um filho de Deus e você precisa desenvolver um ser novo, uma nova vida em Cristo, uma nova história, você está na lei do esforço, há um suor do esforço, e, por sua vez, você está evitando lamentações após morte. Porque é interessante, nós iremos sobreviver à morte do corpo físico. Vocês sabiam que Allan Kardec explicou com uma didática extraordinária no Livro dos Espíritos sobre o perispírito, naquela simplicidade dele. Ele diz que todos nós somos constituídos pela alma, pelo corpo físico e pelo perispírito. Allan Kardec explicou isso. Então, eu vou pedir para o Paulo ler, por gentileza, a questão sequencial do Livro dos Espíritos, para que possamos fundamentar esta vida espiritual. A questão 135A
e a nota de Allan Kardec. Pode ser, Paulo? Porque vai explicar de forma bem simples que a nossa Constituição é o espírito, que preside tudo, o corpo físico, que nos dá a possibilidade de vivermos nessa dimensão, para que possamos superar velhos capítulos não resolvidos, e o pé-espírito, que é a vestimenta que vai permitir para cada um de nós voltarmos para a pátria espiritual. Pode ler, Paulo, por gentileza? 135 do Livro dos Espíritos. Por favor, Paulo. Vamos lá. 135 está na parte 2ª do Livro dos Espíritos, capítulo 2, da encarnação dos espíritos. Vamos lá. Existe no homem alguma coisa além da alma e do corpo? Há o liame que une a alma e o corpo. 135A? Vamos lá? Isso. Por gentileza. E a nota de Allan Kardec, Paulo, também, por favor. Qual é a natureza desse liame? Semimaterial. É o perispírito. Em outras palavras, um meio termo entre espírito e o corpo, necessário para que possam comunicar-se mutuamente. É por esse laço que o espírito e matéria agem em reciprocidade. Nota: o homem é assim formado por 3 elementos essenciais. É isso aí. O primeiro, o corpo ou ser material, análogo aos dos animais e animado pelo mesmo princípio vital. O segundo elemento, a alma, espírito encarnado, cujo corpo é a sua habitação. O princípio intermediário, ou perispírito, terceiro elemento, é uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório do espírito e une alma e corpo. Comparativamente, tais são, em um fruto, a semente, a polpa e a casca. Muito agradecido, Paulo. Então, meus amigos, quando o André Luiz fala suar agora para não chorar de depois, ele identifica que suar é a lei de esforço em plena encarnação. A tua vida tem uma finalidade encarnatória, há um planejamento. Então, suar é a lei do esforço. Esse esforço no sentido de quê? De você desenvolver a crucificação dos seus arrastamentos. Todos nós vivemos com algumas tendências, ideias dominantes. Podem ser tendências positivas ou não. Ideias que vão gerar orientações para que eu possa me elevar ou não. Mas, de qualquer forma, o esforço que eu venha fazer nesta vida ou não vão gerar resultados após morte do corpo físico, porque eu vou desencarnar. E, ao desencarnar, eu vou me apresentar na vida espiritual. Mas, para que eu possa entender esses mecanismos da vida, eu tenho que ter o conhecimento do perispírito. Por isso que é importante essa questão 135 a 135A e a nota de Allan Kardec. Porque eu tenho que entender que a doutrina espírita, ela conta com esse pressuposto, com essa base fundamental da nossa doutrina, o perispírito, que é o corpo astral, que vai permitir que eu possa sobreviver após a morte da matéria. Então, esse entendimento das coisas invisíveis aos meus olhos vão me dar uma grande consolação. Porque, às vezes, o que eu estou observando, o que eu estou contemplando, às vezes representa um mundo puramente transitório. Então, eu tenho que desenvolver esses valores, estas informações do mundo invisível. E o André Luiz no Umbral, porque esse capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 1, nas zonas inferiores, em que André Luiz ele está ali vivendo diversos fenômenos, existem ações divinas operando naqueles irmãos no umbral. Um deles é o André Luiz. Por que o André Luiz ficou no umbral? Primeiro, André Luiz não tinha condições de ir para o Nosso Lar de pronto. Por quê? Ele viveu o suicídio indireto.
o suicídio inconsciente, através dos excessos. Ele não respeitou o sexo no seu equilíbrio. Ele viveu uma vida sombria, segundo o médico Henrique de Luna, no capítulo Médico Espiritual do livro Nosso Lar. Ele falou para André: você tinha pensamentos sombrios, muita irritação. Então, esses comportamentos, esses pensamentos, eles eles apresentam verdadeiros venenos sobre nós. Por isso que a oração é importante. E uma vez que o André Luiz entendeu o valor da vida, eis aí a importância, meus amigos. Vamos entender qual é o valor da vida. Vamos viver o que o filho pródigo no Evangelho do Senhor Jesus viveu. Segundo as Escrituras, caindo em si, voltou para a casa do Pai. Precisamos cair em si e voltar para a casa do Pai Celestial. Lembrar que nós temos um Deus vivo que está sempre norteando as nossas vidas. E o André Luiz, ele concluiu em pleno ambiente do umbral, dizendo o seguinte, complementando esse pensamento que segue a seta, esse retângulo do livro Nosso Lar. Segundo André Luiz, ele diz o seguinte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorar depois. Então, meus amigos, vamos agora, meus amigos, para o livro Ação-Reação, em que vamos aí refletir mais um assunto, mais um tema dos livros de André Luiz. Lembrando que nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, estamos na parte 13, e agora vamos desenvolver reflexões do terceiro retângulo, livro Ação-Reação, capítulo 3º, a intervenção na memória. O assunto que eu destaquei, existem diversos assuntos, mas um deles é inteligência perversas. Estas inteligências perversas, isto é, voltadas para o mal, esses irmãos infelizes, eles atuam em organizações criminosas no umbral. Existe uma nota deste livro Ação-Reação, no capítulo Preparativos para o Retorno, existe uma nota de André Luiz que diz o seguinte, que nessas organizações criminosas no umbral, lá no umbral, com as suas variáveis, isto é, abismos, as colônias que, evidentemente, apresentam colônias inferiores, em que existem as cavernas de sofrimentos. Então, há uma nota que diz o seguinte, existem escolas de vingadores. Infelizmente, esses irmãos do umbral, eles, quando foram vítimas, e muitas dessas vítimas não perdoaram, e os seus algozes reencarnaram, e eles estão no mundo invisível tentando atuar em todos nós, porque eles não perdoaram. Um grupo bem diminuto, reduzido, perdoaram. Alguns deles. Agora, a maior parte não perdoaram e estão atuando, e utilizam essa chamada escola de vingadores, em que eles dão formação de hipnose para o mal, eles tentam fixar a monoideia, eles tentam lançar vibrações deletérias, tudo por aceitação nossa. A coisa não é automática, nós que aceitamos. E estas inteligências, segundo esse capítulo 3º do livro Ação-Reação, André Luiz se encontra um posto avançado dentro do umbral, em que esse posto, essa pequena colônia, ela é presidida pelo Drúvio, em que tem o seu filho Silas. E estão conversando com André Luiz, nesse capítulo 3º, do nome Intervenção na Memória, a respeito de um personagem chamado Antônio Olímpio. Esse Antônio Olímpio, na última encarnação, infelizmente, ele matou seus 2 irmãos para que ele pudesse tomar posse da herança que os pais deixaram para os 3 filhos. O Antônio Olímpio matou, ele agiu como homicida, ele assassinou os seus 2 irmãos para se apossar por inteiro das fazendas, dos bens que os pais deixaram para os filhos. Olha que loucura. E esses 2 filhos que foram vítimas, esses 2 irmãos que foram vítimas do irmão Antônio, não perdoaram ele, aguardaram ele desencarnar
e aprisionaram o Antônio Olímpio, esse homicida, infelizmente, nas regiões do Umbral. E ele, Antônio, foi resgatado pela Mansão Paz, que é presidida pelo mentor Druso. E ele se encontra ali, no ambiente hospitalar, inconsciente. E o Druso está explicando para André Luiz que o Antônio Olímpio ele foi objeto de hipnose, de espírito das trevas, que possui inteligências perversas. Porque a nossa inteligência, se ela não tiver o toque do Mestre Jesus, há um perigo nisso. Se a nossa inteligência não tiver um valor do Evangelho, podemos utilizar a nossa inteligência para o mal, para a crueldade, para a manipulação. Eu vou pedir para o Paulo ler a questão 101 do Livro dos Espíritos, que vai fundamentar a respeito da inteligência quando ela é voltada para o mal, quando ela é perversa, isso é, ela tem o intuito de prejudicar. Lembrando que nesta inteligência, a razão já foi falseada pelo egoísmo, pelo orgulho e pela má educação. Isto é, se a inteligência é voltada para o mal, é porque no núcleo dessa inteligência, o núcleo dela, a razão que está no núcleo dessa inteligência foi falseada pelo egoísmo. Isto é uma inteligência voltada para o mal. Tu pode ler, Paulo, questão 101 do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão 101 vai falar sobre espíritos de terceira ordem ou espíritos imperfeitos. Capítulo 1, da parte 2ª. Características gerais desses espíritos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que as seguem. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus, mas, em alguns, há mais leviandade, inconsequência e malícia que a verdadeira maldade. Alguns não fazem nem o bem e nem o mal, mas somente pelo fato de não fazerem o bem denotam inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. Podem aliar a inteligência à malícia, mas qualquer que seja o seu progresso intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos. Tá ótimo, Paulo. Então, conforme vocês perceberam a leitura do Paulo, que estamos fundamentando esse assunto inteligência perversas, do livro Ação-Reação, capítulo 3º, Intervenção na Memória, segundo a questão 101, a inteligência, quando ela está aliada ao mal, é porque a razão já está comprometida. Existe uma questão, 75 item A do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta por que a razão não é um guia infalível. A razão deveria ser um guia infalível, concordam, amigos? Mas, segundo a resposta, a pergunta de Allan Kardec diz o seguinte: a razão seria um guia infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O egoísmo, com as suas variáveis, o interesse pessoal é uma expressão do egoísmo, não é somente não conceder dinheiro para outros, auxiliar, ajudar. Esse egoísmo é o grosseiro. Eu estou falando o egoísmo sutil, o interesse pessoal, que você, às vezes, não consegue respeitar nem a fala daquele que é seu afeto. É uma espécie de egoísmo, porque você está impondo uma condição. Então, o egoísmo ele tem as suas variações sutis. E uma delas é a inteligência, quando ela está a serviço do mal. É um tremendo egoísmo, porque a inteligência é um atributo avançado do espírito. Então, meus amigos, vamos agora para o último retângulo, livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. É o último retângulo do slide, e à direita temos um assunto, corpúsculos mentais.
é muito interessante esse assunto do livro Mecanismos da Mediunidade. Segundo o nosso mentor André Luiz, esses corpúsculos mentais são partículas muito pequenas. Essas partículas, elas são, digamos assim, orientadas, determinadas pelo espírito que somos. Nós presidimos uma nebulosa, um cosmo, um universo em nós. E segundo este capítulo, este assunto fascinante, corpúsculos mentais, André Luiz explica e esclarece para todos nós que essas partículas divinas, elas se consagram e vão ganhando configurações em nosso perispírito. Nosso perispírito, ele se expande. Se crescermos, evangelizarmos os nossos corações, vivermos, conforme Jesus falou, vós sois deuses, há uma expansão da minha aura, das emanações que saem do meu perispírito. E segundo o doutor André Luiz, nesse capítulo 4, matéria mental, do assunto corpúsculos mentais, ele diz o seguinte, que nós vamos criando ondas mentais. Ondas mentais. Da nossa mente vão saindo ondas que podem gerar uma saúde para o espírito, que podem gerar em tais ondas mentais possibilidades de força para o próprio espírito que emana essas vibrações. E ele diz que elas são constituídas por átomos espirituais, que são, naturalmente, a formação do perispírito. E cada átomo, ele irradia luz e força. E é interessante que quando você desenvolve essa evangelização do seu espírito, você alcança essa beleza de expandir as suas vibrações. Ganham luz, essas vibrações, ganham um aroma, um perfume agradável, ganha também, em situações mais avançadas, até uma melodia cósmica. Aí são seres angelicais. E é interessante que essa expansão, que são verdadeiras redes vibratórias, ondas mentais, lembra uma passagem da vida de Jesus, vocês devem lembrar, a pescaria maravilhosa, em que Jesus entra no barco de Pedro e ele faz uma pregação, isto é, primeiro, Jesus valoriza a natureza espiritual, o espiritual, a pregação, e logo depois Jesus faz aquela, segundo o Evangelho, milagre. Sabemos que existem leis divinas atuando. Jesus consegue oferecer para o Pedro e demais pescadores aquela quantidade de peixe. Mas existem mensagens profundas que representam o valor desse assunto, ondas mentais. O que significam isso? Essas ondas mentais são redes. E o que aconteceu? Pedro, orientado por Jesus, ele acatou a palavra do mestre. Jesus falou o seguinte, avança mais para o fundo. E ali, lançai vossas redes para a pesca. Isto é, avança para suas profundezas. Alcança a angelitude que está adormecida em você. E uma vez que você consegue confiar em Cristo, você sabe qual é o ponto, qual é o caminho, qual é a meta, o alvo a alcançar. E com isso você joga a tua rede, isto é, as ondas mentais que você já possui através da oração, da caridade, e alcança os peixes, que simbolizam os peixes, o símbolo do sacrifício. E sacrifício vem da origem, a etimologia da palavra sacrifício vem do sagrado. Então, quando você se lança para o Cristo, quando você acata a palavra do Mestre, você alcança o sagrado em si, porque você teve a coragem de avançar na parte mais profunda que você representa. É isso, Paulo. Que Jesus nos abençoe. Carmélio, corpúsculos mentais, né? Luz, átomos, que formam ondas, isso, que têm comprimento, que têm amplitude,
tem cor e que tem som. Então, eu só queria juntar algumas palavras aqui, Fica à ligadas vontade. a esses quadradinhos mágicos que você traz para a gente sempre, né? Fica à vontade. Que eu acho que tem muito a ver, e você com a tua oração final depois, que nós possamos lançar corpúsculos, né, esses corpúsculos mentais, através da tua oração, a essas inteligências perversas que estiveram aqui no início do nosso estudo. E que elas possam chegar à conclusão, não estou lembrando os 2 primeiros quadradinhos, que tem que suar para sair das sombras que habitam dentro delas, para atingir o primeiro quadrado, era o que mesmo que você botou? Impulsos automáticos. Para Automáticos. que elas possam não estar à mercê desses impulsos automáticos que vêm à mente delas. Então, meu querido, a sua oração, e a gente acompanha com muitos corpúsculos mentais para envolver todos esses irmãos que aqui estiveram um pouco antes da gente reiniciar. Então, agradeço a todos que participaram do nosso estudo. Sabemos que a luz, quando existe o propósito em Cristo, a luz atrai as trevas. Então, é natural que a luz, ela possa, em Cristo, é claro, possa atrair algumas inquietudes. Mas o importante foi a serenidade do nosso grupo e recomeçamos a caminhar. Então, vamos orar, agradecendo ao Senhor Deus, ao Mestre Jesus, que o Mestre possa tocar em nossos corações, nos dar coragem de bebermos a tua água viva, Mestre, e que possamos olhar os teus lírios, olhar as tuas aves do céu, que tenhamos a valentia de bater na tua porta estreita e ela, por misericórdia, ela vai se abrir. Que possamos ter a coragem de tocar nas tuas vestes para que tenhamos a cura espiritual e que tenhamos o teu olhar, a tua fala e a tua heróica vida, Mestre. Fique sempre conosco, graças a Deus.